Então vamos dar continuidade aqui. Daqui a pouco nós vamos ver um pequeno intervalo antes da missa, para o pessoal preparar. Esse local, a missa vai ser aqui na Capela da Cesta no Corpo, que dirá então, hoje, depois que chegou bastante gente. Só queria dizer que Santo Agostinho, ele fala, nós conhecemos o mundo, vocês aí tiveram vários professores que têm lá o título de mestre, o título de doutor. Santo Agostinho fala que só existe um mestre, que é Jesus. E só existe um rei, que é Jesus. Só ele é digno desse título. O Gonçalo falou ali, mas não quero esse título não. Sou indigno servo. O conselho, nós temos todo um conselho diocesano que me ajuda, que me dá suporte, mas a renovação ela acontece por causa de você, na base. E uma renovação que esse ano eu tenho a certeza, eu já proclamava isso no ano passado, uma renovação que realmente vivenciaria e já está vivenciando de uma forma intensa esse ano da fé. O último ano da fé foi em 1967. Naquele ano, o Papa Paulo VI ele proclamava o ano da fé em celebração aos 1900 anos do martírio de Pedro e Paulo. Naquele ano de 1967 nasceu a renovação carismática católica. Nós estamos esse ano vivenciando um novo renovar do Espírito dentro da renovação carismática católica, celebrando os 50 anos do Concílio Vaticano II. E é justamente sobre o Concílio Vaticano II que eu gostaria de partilhar, de aqui falar para vocês um pouco dessa importância do que o Concílio tem para nós e por que é importante a renovação carismática. Nós fazemos aquilo que o Papa Bento XVI ele falou na sua primeira pregação enquanto Papa. O Papa Bento XVI, ele, em 2005, se dirigindo à Cúria Romana, ele dizia que era preciso fazer uma hermenêutica sobre o Concílio Vaticano II, ou seja, era preciso fazer uma interpretação, era preciso interpretar os textos, continuar, a igreja continuar dando importância, não esquecer o que o concílio tem de bom e os efeitos que o concílio ele causou na história da igreja. O Concílio Vaticano II ele foi o 21º concílio da história da igreja. E ele não veio para, como muitos pensam, principalmente dentro da nossa igreja, uma linha teológica chamada Teologia da Libertação, para romper. Se esperava que após o Concílio Vaticano II, o padre fosse liberado para se casar. Se esperava que após o Concílio Vaticano II, nós tivéssemos as celebrações conduzidas por mulheres, que muita gente ainda critica a igreja, dizendo que a igreja é machista. Não vou entrar nesses aspectos, nesses detalhes, mas o Concílio Vaticano II não poderia desfazer os 20 conselhos anteriores. O Papa, ele não é como o Faustão. E entendam aqui a comparação. Porque, meu irmão, se o Faustão, vamos lá, imaginar o seguinte: existe uma polêmica no Brasil sobre o aborto. Existem os prós e os contras, aqueles que defendem de forma veemente o aborto e aqueles que se opõem. Aí o Faustão coloca lá, diz que 0800 tal, se você acha que o aborto deve ser liberado, e diz que 0800 tal, se você acha que não. O Papa não pode fazer isso, porque a igreja ela é guardiã da fé, a igreja é portadora daquilo que Jesus nos deixou. Então o Concílio Vaticano II ele deve ser interpretado à luz de uma continuidade, mas como disse o próprio Papa João XXIII, o Concílio Vaticano II ele tem dois objetivos, duas ações concretas. Primeiro, olha que lindo
isso. As palavras do Papa João 23, que é o Papa que nós temos que conhecer a sua história. Antes das palavras, vou voltar um pouquinho na história desse homem. É preciso que nós conhecemos um pouco a história da nossa igreja. E eu sou um apaixonado pela igreja. Apaixonado em todos os sentidos, em todos os aspectos. Eu sou até um pouco radical. Eu costumo dizer que eu sou um católico radical. Acho lindo o ecumenismo, mas o ecumenismo ele tem limites. Se tem uma coisa que me irrita, é o ir na missa e ver o ministério tocando música evangélica. Aquilo me irrita profundamente. Por que tocar música evangélica na missa? Quem fez a música não sabe o que se passa na missa, não tem a mínima noção. Não tem nada de noção do que é a missa. A missa não foi feita, concorda comigo? Amém. Sabe o que é missa? Então para que eu vou tocar uma música evangélica na missa? E às vezes, em casa tem umas desafios, umas discussões sobre isso. Eu sou um católico radical, eu sou apaixonado pela igreja e defendo ela até a morte, vocês sabem disso. Quem já ouviu muitas colocações aí, até de briga com o pastor, no bom sentido. Nós devemos conhecer a nossa igreja. A nossa fé, ela não pode ser uma fé rasa, tem que ser uma fé aprofundada. Nós temos que mergulhar na nossa fé. Quantos carismáticos, meu Deus do céu! Eu penso nisso. Aqui, um monte de gente que eu conheço, e eu vou falar, vocês vão lembrar de tantas pessoas que nos diziam assim: que formação! Para que saber se existe o Espírito conta si? A formação, ela enquadra o Espírito, limita o poder dele. Vocês já ouviram isso? Onde estão essas pessoas? Não estão mais na caminhada ou estão em outras igrejas. É verdade ou não é? Quantas pessoas disseram isso para você? Não, eu não preciso de formação, eu já sei tudo. Nós precisamos então vivenciar uma fé aprofundada. O Papa João 23, ele nasceu no interior da Itália, uma região muito católica, a região de Bergamo. Hoje, inclusive, é a região mais católica de toda a Itália. Daquele catolicismo popular, de procissões, de peregrinações, de romarias, de missionários que ainda saem dessa região. Esse homem foi preparado pela sua família, e era uma tradição ali, toda a família praticamente tinha um sacerdote, famílias numerosas, para ser um sacerdote. E olha como que Deus ele vai sendo pedagógico, ele vai trabalhando, ele vai ali preparando esses homens, esses heróis, esses gigantes, esses monstros da história da nossa igreja, para que lá na frente as consequências dessa preparação acontecessem. Quando vem a Primeira Guerra Mundial, como padre já, ele vai trabalhar como enfermeiro na Primeira Guerra. Isso é lindo demais, porque ali esse homem se deparou com a miséria humana. Ali esse homem que estava sendo preparado para ser papa, ele vai se deparar com os horrores de um conflito, onde inclusive, se nós olharmos pela ação do maligno, havia com certeza o dedo do maligno, causando ódio entre as nações, fazendo com que os homens vivenciassem ali a depreciação da sua dignidade. De repente, então, esse homem que teve o seu coração preparado ali como enfermeiro, cuidando de feridos, cuidando ali daqueles moribundos, daqueles homens que estavam à beira da morte, ele é convidado para ir ser um missionário na igreja, na Bulgária, no leste da Europa, uma região onde predominava o catolicismo ortodoxo. E
ali ele percebeu que a igreja ortodoxa precisava voltar a dar as mãos à igreja católica para romper aquela semeuma, aquela ferida aberta no ano de 1054, no cisma do Oriente. De lá já foi enviado à Turquia, onde conviveu com os muçulmanos, que, como diz o catecismo da Igreja Católica, serão salvos, porque acreditam no Deus único. Diz o magistério da Igreja que esses homens, apesar da sua ignorância, por não terem Jesus como seu Senhor, mas por acreditarem no Deus único, alcançarão a salvação. Passa a conviver com os judeus, e ali percebe que era preciso que a Igreja Católica se voltasse para um diálogo com essas outras religiões, como a nossa também professa o monoteísmo, ou seja, a crença no único Deus, o nosso Senhor. De repente, então, ele é nomeado pelo Papa Pio XII, bispo, depois arcebispo cardeal de Veneza, é chamado de patriarca. É patriarca de Veneza. Giuseppe Angelo Roncalli, arcebispo cardeal de Veneza, era um homem que passeava naquelas côndolas, né? Você já viu aqueles barquinhos lá em Veneza? E muitos se admiravam com ele porque não era comum, não era tradição do bispo passear naqueles barcos. Principalmente não era comum um bispo, um arcebispo, um cardeal, um patriarca da igreja, andar pelas ruas, cuidando dos mendigos, andar pelas ruas conversando com todos, toda aquela vestimenta, aquela indumentária, aquelas roupas bonitas que os nossos bispos, os nossos padres deveriam usar também. E o Papa Bento XVI está estudando daqui a pouco que isso aconteça, irmãos. Eu rezo para isso. Que todos os nossos padres voltem a usar a batina, porque o padre, ele é sacramento vivo, ele é sinal no meio do seu povo. Como é emocionante ver um padre de batina. Eu estava indo para Palmas recentemente, e de repente, ali no voo, sentado, dormi no avião, quando veio, só me dá um tapão aqui assim no ombro, e quando eu olhei, aquela batidona, bonita, aquele irmão, Dom Alberto, tá vendo? Assim, e aí, filho, vamos sentar. Eu fui levantar, fiquei tão emocionado que eu meti a cabeça. E as pessoas olhando. E aí, atrás de mim, alguém comentou: nossa, mas é agitado demais, né? Mas se for 2023, mesmo com essas roupas ajeitadas demais, andava, caminhava ali como um homem comum. Só que aí morre Pio XII. E a igreja fica naquela dúvida. Quem? Havia um homem. A gente tem isso, a igreja também acontece. Você fica olhando aqui. No final do ano nós vamos ter eleições, governadores regionais, governador de oração, governador diocesano. Você não fica olhando, nossa, quem será, né? Lembra esse ano? Quantas vezes nós partilhamos aí? Quem será o nosso coordenador da renovação? E os cardeais ficavam ali. Quem será o próximo Papa? E não se tinha dúvida. Papa seria bom aquele João Batista Montini. Só que havia um problema, ele era muito novo. E além de ser muito novo, nem cardeal ainda era. Mas era um homem de uma grande inteligência, uma grande eloquência, um brilhantíssimo teólogo, mas não era a sua hora. Aí os cardeais se reuniram, você conhece essa história, vamos eleger um Papa de transição. Roncalli, 77 anos. Pois vem aí, ele não vai mudar muita coisa, daqui a pouco ele morre. Aí o Montini assume a igreja, e aí as coisas vão acontecer.
repente, quando ele olha, ninguém estava prestando atenção. Dizem alguns contam que foi ali que o Senhor colocou no coração do Papa João 23 para que ele convocasse o concílio. Porque estava lá que um monte de gente rezando o terço, enquanto a missa era celebrada. Porque eu não entendia nada. O Papa de costas. Ele falou assim, alguma coisa errada. No outro dia, esse Papa faz duas coisas. Gente, ele é apaixonante disso. Primeiro, ele vai no hospital visitar as crianças. Porque ele queria se aproximar das crianças. O Senhor colocou isso no coração do Papa Jesus. Ir até as crianças. Porque ele sentia que precisava ter um coração de criança para atender o chamado que o Senhor tinha na sua vida, que era reformar algumas coisas e renovar outras, mas não romper com a tradição da igreja. Ele sai de lá, desse hospital das crianças, e faz uma coisa, convoca um sínodo para a diocese de Roma. Então, olha que lindo isso, porque acho que a grande maioria sabe disso. O Papa é bispo de Roma. Além de ser Papa, ele é bispo de Roma. Então o Papa João 23 percebeu que a sua diocese estava precisando de um pastor mais presente. E convoca um sínodo, e ali ele muda as estruturas da diocese de Roma. Entra no retiro espiritual, e no retiro espiritual ele faz uma coisa, que ele começa a abrir as janelas do Vaticano. Ele começa a escancarar as portas do Vaticano, e de repente aqueles que estavam ali próximos dos seus assessores, alguns padres, até cardeais, santidade, santidade, o Senhor está abrindo as portas do Vaticano. Não pode, nenhum Papa fez isso, porque se fizermos isso, os ventos do mundo entrarão pela igreja. Ele disse, eu não estou abrindo as portas e as janelas para que os ventos do mundo entrem pela igreja, mas eu estou fazendo isso para que o vento do Espírito possa entrar e possa tirar as teias de aranha que estão na igreja. E de repente ele convoca, a surpresa de muitos, um concílio. O padre Rogério falou muita coisa ontem que eu queria falar, mas o concílio eu gostaria que você anotasse isso aqui, para que você saiba. Um concílio que foi movido por uma palavra. Essa você não precisa anotar. A palavra em italiano, aggiornamento. Aggiornamento. Que quer dizer pôr luz sobre. Paulo João 23 dizia que era preciso fazer um aggiornamento. Pôr luz sobre. Iluminar. Só que ele diz o seguinte. Anota isso. Anota isso. Isso é lindo. Palavras do Papa. Para você guardar. Papel da igreja. Objetivo do Concílio Vaticano II. Objetivo. Oferecer ao mundo a mensagem do Evangelho, sem enfraquecê-la ou alterá-la. Oferecer ao mundo a mensagem do Evangelho, sem enfraquecê-la ou alterá-la. Sem enfraquecê-la ou alterá-la. Segundo, mas que boa atrasada a Márcia, está muito lenta aí. Oferecer ao mundo a mensagem do Evangelho sem enfraquecê-la ou alterá-la. Está aí o objetivo do concílio. Não vamos mudar a história da igreja dos 20 outros concílios, mas vamos conservar, oferecer ao mundo a mensagem do Evangelho. E olha que lindo isso. Segundo, conservar a missão da igreja, que
que é ser depósito da fé. Olha que coisa linda. Confirmar a missão da igreja, que é ser depósito da fé. A igreja tem muitos títulos, mas aí um título apaixonante: a igreja é depósito da fé. Mãe e mestre, depósito da fé. Vou repetir: conservar a missão da igreja, que é ser depósito da fé. A sua igreja, uma Santa Católica Apostólica Romana, é depósito da fé. O Senhor a confiou para ser depósito da fé. Amém, irmãos? Amém. Aí anote isso aqui para você meditar, depois estudar, se formar. Eu elenquei aqui 7 palavras que resumem o Vaticano II. O Padre Rogério, ele ontem falava de uma carta dogmática que está aqui entre as muitas do concílio, chamada Gaudium et Spes, que significa alegria e esperança. Gaudium et Spes. Eu vou dar uma missão para vocês, um dever. Procurem ler pelo menos esse ano Gaudium et Spes, alegria e esperança. Uma carta dogmática que fala sobre a dignidade da pessoa, principalmente aos jovens, ministério jovem que está aqui. A Gaudium et Spes é um modelo de homem, de mulher, para que se viva na sua essência uma madura afetividade e sexualidade. Porque isso está diretamente relacionado à dignidade da pessoa humana. 7 palavras-chave do concílio. Vamos lá. O povo atrasado, senhor. 7 palavras-chave do concílio. Primeira palavra: preocupação pela pessoa. Concílio Vaticano II veio ser para a igreja uma nova primavera. Papa João 23 dizia isso: uma nova primavera para a igreja. Primeiro, preocupação pela pessoa humana. Não é o que a renovação carismática católica faz? Ou não? Sim. Sim, foi essa a palavra. Nosso governo se preocupa com a pessoa humana? Sim. Amém. Ela está na linha do concílio. Segundo, liberdade. A verdadeira liberdade. Essa é a segunda palavra, liberdade. A igreja veio para, no Concílio Vaticano II, fazer uma grande reforma. Ela deixa de ser eclesial para ser ministerial. Antes do Concílio Vaticano II, esse encontro de lideranças não seria possível. Não havia essa liberdade que o Concílio nos deu. Terceira palavra: povo de Deus. Povo de Deus. O que é o povo de Deus? Quem faz parte dele? Amém. Vai ter muita gente aí que também quer fazer parte, que precisa fazer parte, que é o seu povo. Vamos lá. Colégio Episcopal. Colégio Episcopal. Eu não sei, eu perdi as palavras. É o quarto? Deixa eu fazer aqui. Colégio Episcopal. Amém? Diálogo. Eu estou falando, não dá tempo, eu ia analisar cada palavra, não é necessário para estudar. Diálogo. Serviço. É a próxima palavra e a última, tem tudo a ver com a renovação carismática. Missão. Missão. Vou repetir as 7. Preocupação pela pessoa humana, liberdade,
episcopal, a necessidade do magistério da igreja está constantemente reunido, como aconteceu na Aparecida, diálogo, serviço e missão. E por que tem tudo a ver conosco? Porque quando nós olhamos para o momento em que nós estamos vivendo, e o Padre Rogério já dizia isso, nós estamos vivendo um tempo onde a igreja nos chama a missionariedade. Nós estamos vivendo nas nossas palavras já, são as missões, mas é preciso, tem gente conversando, presta atenção, é preciso, tá ligado? Tá ligadinho aí, né? Tá ligado? É preciso, irmãos, que nós tenhamos a seguinte noção: é necessária a formação. É necessária a formação, é necessário esse aprofundamento na fé. Porque acontece o seguinte: São Tomás de Aquino, ele fala, compreende para crer. Olha que frase simples, mas compreende para crer. Para que eu creia, para que eu acredite, para que eu entenda verdadeiramente a minha fé, eu preciso compreendê-la. É um processo que acontece assim, eu busco, eu me formo, e aqui a formação entra na minha cabeça. Quando a formação entra na minha cabeça, ela cai no coração, porque ali eu passo a conhecer quem é Jesus, e eu ia ler, mas depois você vai ler, está no seu anuário, todo o parágrafo 11 do Porta-Fide. O Papa, eu estou interpretando para vocês, o Papa Bento XVI, capítulo 11 do Porta-Fide, vai dizer isso: a necessidade de você ter uma fé sólida, bem formada, estruturada, alicerçada na palavra de Deus, na doutrina da Igreja Católica, uma fé que entra pela ratio, pela razão, como diz São Paulo II, que cai no coração e aí se expande para todo o povo. É assim que acontece. Quando eu busco formação, a verdade entra pela cabeça e vai no coração, e aí é que eu posso atingir o povo. Presta atenção que eu vou dizer para você, não se ofenda. O tamanho do seu grupo de oração é medido pelo número de pessoas bem informadas que existe ali. Deus não vai mandar 300 pessoas num grupo de oração onde tem gente falando besteira. Ele não é bobo. Não vai bobo pra lá, não. Vai falar que Moisés estava conversando com Jesus, como já vi gente pregando aí. Lá eu não vou mandar, não. Mandar uns 5, 10. Aí porque tem condição, né? Mas 300, 400, 500 mil para ouvir coisas que estão fora da sã doutrina. Aí isso não manda. A medida do seu grupo de oração, a quantidade de pessoas, melhor dizer, do seu grupo de oração é medida pelas pessoas com boa formação que ela ensina. Estou falando besteira? Concorda? Por isso que esse ano a Juliana apresentou, nós vamos voltar muito para a formação, muito mesmo. A palavra no profeta Oséias diz: meu povo perecerá por falta de formação. A renovação da diocese da campanha não irá perecer, não irá acabar por falta de formação. Escola Paulo Apóstolo nas 10 regionais. Encontro de formação com o Ministério de Intercessão com o nosso coordenador nacional. Encontro de cura e libertação com a formação com alguém que tem um peso enorme na história desse ministério em Minas Gerais, o Gaviarão. Encontro para o Ministério de Cura e Libertação no sábado, dia 1º de julho, antes do Pentecostes, com o Ironis Bulgário. Encontro para o Ministério de Música e Artes com o Ministério com a banda Arcanjos do Juninho, que é o coordenador nacional. Informações dos ministérios, mas presta atenção, irmãos. Presta atenção, coordenador paroquial.
Presta atenção, vereador de grupo de oração. Nós, enquanto servos, enquanto aqueles que estão à frente do movimento, nos preocupamos com a formação e vamos receber muitas. Mas não esqueça do seu povo. Não esqueça de fazer eventos para o povo. Não esqueça de fazer seminários de vida, avivamentos, noites de louvor, de oração por cura e libertação. É o ano da fé. Nós vamos clamar por milagres nessa diocese e nós vamos ver os milagres acontecendo. Eu tenho certeza disso. A carta encíclica de João Paulo II, Cristo Fidelis Lais, capítulo 53, diz assim: a formação é um direito e um dever de todo cristão. Olha para quem está do seu lado. A formação é um direito, mas também é um dever. Cria vergonha nessa cara. E vamos usar a formação. Olha para quem está do seu lado e fala assim: a formação entra por aqui, cai aqui e muda a vida do povo. Não é isso, meu caro Senhor Pai espiritual, formador Ronaldo Piro? Confirma? Quando olho para esses cabelos brancos, eu lembro de quem me formou. Não é isso, minha mãe espiritual, gordinha, que está aí, cadê? Não é isso, tanta gente aqui de caminhada, curtindo, os coordenadores. Nossa, essa grande conselheira, Rosana, nossa ex-coordenadora e atual conselheira, está passando por um momento na sua vida, que é um momento assim, de cuidar da sua mãe. Não é só você, diocese, deixe de interceder pela Rosana, olhe por ela. Alguém que deu a sua vida para o nosso movimento e agora está dando a sua vida para cuidar da mãe, no momento que a mãe está necessitando disso. Nós não podemos esquecer dos nossos anciãos. Ancião não existe de velho. Ronaldo, eu queria dar uma notícia para vocês. Ontem eu me reuni ali com o Ministério de Comunicação, porque na nossa reunião nós definimos que iríamos voltar, alguns aqui se lembram, com um jornal que atingiu os grupos de oração da diocese chamado 2020. Um jornal bimestral que vai chegar no seu grupo de oração noticiando. Imagina chegando lá no seu grupo de oração, as imagens, as fotos daquele povo tudo molhado ontem lá em cima. O Ronaldo trouxe, ele tem a coleção de todos os 20 vezes. O senhor não sabe, mas o pessoal do Ministério da Comunicação ficou assim, admirado. Inclusive tiveram até a ideia de publicar as notícias antigas em determinado local do jornal, para que a gente não se esqueça o que a renovação dessa diocese já enfrentou, já passou. Nós estamos vivendo um tempo novo, irmãos. Para vocês terem ideia, no início desse ano, no nosso retiro, nós fizemos um planejamento estratégico para identificar o que a renovação precisa caminhar, onde ela precisa chegar, o que nós precisamos fazer de concreto. E fizemos um levantamento dos parceiros. Quem são os parceiros da renovação? Fizemos também de alguns adversários. Não mimimi. Adversário mesmo humano. Nós temos. Não tem lá na sua paróquia aquele vereador de pastoral. A gente tem que rezar para ele, o dia do movimento. Vai ver esse povo. Não é? Só que eu queria dar uma notícia para vocês. Esquece esse povo aqui. Os nossos irmãos, nós temos que orar por eles. Nós fizemos um levantamento. Nós temos hoje, na Diocese da Campanha, 35 sacerdotes
que abraçam e amam o nosso movimento, o nosso negócio. Qual o nosso bispo? Também tem nos dado todo o apoio. Também tem nos dado aí toda a orientação necessária. Como é bom ter um bispo infernal que abre e-mail, você conversa com ele facilmente, e que toda vez que é necessário nos responde. Graças ao Concílio Vaticano II. E nesse ano, como disse o Padre Rogério, se você não tem como, forme no seu grupo de oração grupos de perseverança para estudar o Catecismo da Igreja Católica, nas formações que a Juliana vai enviar, nas formações que nós vamos aí disponibilizar. Há uma comissão dentro do Ministério de Formação para estar trabalhando aquilo que é básico da nossa vida. Isso é básico. Na matemática tem umas coisas básicas. Por exemplo, a ordem dos fatores não altera o produto. Não é verdade? Em português, todo mundo lembra daquelas aulas de literatura, poesia. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Ninguém esquece. Eles acham tão empolgado que quando lembra o nome, quem falou isso foi Santa Agostinho. O básico da nossa fé está completando 20 anos. Catecismo da Igreja Católica. É o que você precisa saber para defender a sua fé. Vou encerrar. Alguns já conhecem a história. Para a gente não permitir, por exemplo, o que acontecia. Vou encerrar isso que acontecia em frente à casa de um amigo meu lá em Palmas. Eu ia para lá e um pastor ficava lá fora pregando, aquelas pequenas igrejas grandes negócios. Toda vez que eu estava na casa desse amigo meu, o pastor estava com o microfone na caixa de som no som rachando. E essa igreja católica que às 6 horas fica adorando essa mulher, nós temos que mandar uma corrente contra esses católicos. E aí, e fala. Um dia eu não aguentei. Um dia eu saí lá da casa dele, fui lá, do outro lado da rua, gritei com o Benedito: olha aqui, pastorzinho! Presta atenção no que você está falando, porque se você continuar a dizer mal, a falar mal da Igreja Católica, o teu lugar já está traçado, será o inferno. Porque você não está falando de uma igreja qualquer, mas você está falando simplesmente da esposa de Cristo, portadora da fé, construída sobre a intercessão de Maria e sobre o alicerce de São Pedro, irmão. Verdade, depois de gritar esse tempo todo, você está achando o cara de irmão. Mas nunca mais falou nada. Porque alguém foi lá e falou: você vai pro inferno, filho. Fica de pé. De encerrar esse mesmo breve intervalo, a gente voltar para a missa. Põe a mão no teu coração. O Rei de Maio, nós vamos assumir aqui 2 compromissos. O Rei de Maio falava algo muito importante. Se você prestou atenção nas palavras do Rei de Maio durante a adoração, e eu até falava para ele: não, confirmo isso. Confirmo. Ele dizia que nós precisamos voltar a adorar. Precisamos ter coração adorador. Esse é o primeiro compromisso que você vai fazer. Nós não esquecemos daquele projeto de adoração perpétua, não, viu? Nós só estamos redesenhando o projeto. Eu ainda acredito, ainda confio. Só que nós vamos começar. O Padre Pepe tem algo no coração dele, ele precisa depois partilhar, se unir com a renovação.
Ele teve uma ideia. Nós vamos começar a caminhar para que na igreja particular da campanha nós tenhamos adoração perpétua, onde Jesus será adorado 24 horas por dia, 365 dias no ano. Mas para isso é preciso que nós tenhamos um coração adorador. E a segunda ordem do Senhor: busquemos a informação, busquemos conhecer mais, busquemos ir além, não nos contentarmos com aquilo que nós já sabemos. Faça grupos de estudo, de documentos. Se você não tem ali alguém com condições, procure alguém, um padre, um sacerdote, para te orientar, o seu pároco. Como nós conquistaríamos o coração dos nossos párocos se chegássemos até eles? Falasse: olha, o senhor não pode dar um curso bíblico para a renovação carismática? Ele nos veio com outros olhos. Olha, esse povo quer saber mais. Esse é o compromisso. Desculpa, já disse, você já deve ter preparado a música aí. Quando é você, a gente não prepara nada. Obrigado. É você pipa. Obrigado pela sinceridade. Irmãos ministérios, olha, esse necrólogo aqui acaba com o ministério de música. Esquece o negócio de Tem uma música, ela toca muito no meu coração. E ela diz assim, a Lu conhece bem, todo mundo conhece aqui, né? Mas a primeira vez que eu ouvi foi na voz da Lulu. E diz: nada me fará voltar atrás. Sou de Deus e já não me pertenço mais. Vamos cantar isso. Antes da gente cantar, Cleiton, olha que coisa interessante. Tudo que você está falando aí não é confirmação, mas é o Senhor, mais uma vez, cutucando o nosso coração. Onde estão os ministros das artes? Levanta a mão quem estava na reunião ontem. Tudo isso nós vimos ontem. Tudo isso nós assumimos o compromisso de sermos adoradores antes de sermos e músicos. Foi ou não foi? E qual foi a música que nós cantamos para honrar o nosso compromisso? Nada me fará voltar atrás. Deus não está confirmando, Deus está insistindo. Seja um adorador. Seja um adorador. Amém? Amém. Vamos lembrar essa. Nada me fará voltar atrás. Tem uma outra. Nada. Eu não estou fazendo para essa maneira, não. Vamos cantar. Salvação, feche os seus olhos. Deixa eu encerrar. Eu vou ter 5 minutinhos de intervalo. Preparar para você. A pequena para fazer absurdo. Deixa sempre